Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O jornal Folha Espírita publicou na sua última edição uma entrevista inédita com o diretor, produtor e roteirista de cinema Wagner de Assis, responsável por grandes sucessos como Nosso Lar e a cinebiografia Kardec. Nós vamos comentar aqui algumas das informações mais importantes do que ele contou ao jornal. E quem quiser também pode acessar a entrevista na íntegra no podcast do jornal Folha Espírita. E se você gosta de conteúdos sobre o espiritismo, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. E aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar o link com os seus amigos, para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem por Chico Xavier. Amigos, em verdade, é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente. A teoria prepara, a prática realiza. Ensinando, induzimos, fazendo, demonstramos. Quem instrui acende luz, quem edifica é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento imperioso, sejamos nós mesmos a lição viva. Pensamento que observe e ilumine, sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos com o mesmo fervor as vantagens da ação. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, associando lição e exemplo, é o mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. Paz a todos, são os votos do vosso companheiro Emmanuel. Há 13 anos, o diretor, produtor e roteirista de cinema Wagner de Assis levava às telas de todo o país o filme Nosso Lar, baseado no primeiro livro da coleção do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Depois desse início, ele lançou outros vários longas-metragens de temática espírita, por meio da Cinética Filmes, que é a produtora que ele mesmo criou há 26 anos. E dentre esses filmes estão A Menina Índigo, Amor Assombrado, Chico para Sempre, Ninguém é de Ninguém, além do filme Kardec, que foi uma parceria com a Conspiração Filmes e que teve a sua direção e roteiro. E como muitos já sabem, já está previsto para janeiro de 2024 o lançamento do tão esperado Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E com isso,
Assis resolveu aproveitar também para promover recentemente, agora no final do mês de setembro, o relançamento do primeiro Nosso Lar, que voltou, portanto, às salas dos cinemas por algum tempo. Como ele mesmo disse na entrevista para a Folha Espírita, não existe filme espírita, existe o espiritismo no cinema, ou seja, são boas histórias, boas produções, filmes feitos para todos assistirem, e não somente a um nicho de público que já acredita na vida espiritual. Perguntado pelo jornal sobre o porquê da decisão de voltar a promover o relançamento do primeiro filme Nosso Lar, ele disse ao jornal que a ideia surgiu assim que eles marcaram a data que seria o lançamento do Nosso Lar 2. O primeiro filme havia sido um sucesso imenso, extrapolou todas as expectativas na época. E como ele mesmo disse, havia uma geração inteira que cresceu só vendo o Nosso Lar, ou pela televisão, ou pelo computador. E ele quis levar para esse público a oportunidade de vivenciar na grande tela o impacto da história de André Luiz. E ele disse o seguinte, abre aspas, entendemos que existem filmes que provocam o que chamo de experiências espirituais cinematográficas na sala de cinema. Então, nesse sentido, fico muito feliz de poder oferecer às pessoas a possibilidade de viverem essa experiência novamente. Fecha aspas. O filme foi lançado no ano de 2010, há 13 anos. Até 2016, Nosso Lar já havia sido visto nas TVs por 4 milhões de pessoas. Isso sem falar no seu lançamento em 2010. Outras 4 milhões de pessoas haviam ido às salas de cinemas. E esse número pode ser ainda maior, considerando que na época ele também foi vendido em formatos como DVD e Blu-ray. Foi também exibido nas TVs a cabo por algum tempo, e ainda não tínhamos o streaming. E foi exibido na Netflix por 2 anos. Além disso, também foi para a TV aberta, como por exemplo no canal Rede Globo, ele também foi veiculado. Somando todas essas frentes, Wagner de Assis acredita que mais de 40 milhões de pessoas tenham tido acesso ao filme, inclusive no exterior e também em mostras de cinema internacionais, das quais Assis participou. E vejam também o impacto disso tudo na vida das pessoas que assistiram o filme. Segundo o diretor, ele não passa 2 semanas sem receber de algum lugar do mundo um pedido, um relato, uma explicação, uma informação que tenha relação com o conteúdo do filme. Então veja que transformador para todos que assistem. E ele coloca o crédito disso na obra de André Luiz, porque se trata de um tema que é importante para todos nós. Abre aspas. É uma história poderosa, de um livro poderoso, de uma coragem absurda, de um médium e de um espírito em contar a sua própria história, e vem desse relato que fala às almas das pessoas. Por isso que eu sempre digo, é uma experiência cinematográfica e espiritual. Fecha aspas. Inclusive, ele contou ao jornal que muitas pessoas foram, depois de assistir o filme, se informar sobre quem foi Chico Xavier, por conta de terem assistido ao Nosso Lar. E agora, além do filme que conta a vida do médium, nós temos uma série no formato documentário em exibição na Star Plus da Disney, com a colaboração de Marcel Souto Maior. Portanto, nós tivemos Chico para Sempre nos cinemas. E agora nós temos a série documental Chico Xavier, a série, com todo o conteúdo que não havia sido possível estar no longa-metragem. Falando mais sobre a mediunidade do Chico, sobre a vida pessoal, quem eram os espíritos que estavam ao seu redor e outras informações. Sobre outros projetos aos quais andou se dedicando, Wagner Assis também comentou sobre o filme Ninguém é de Ninguém, que foi baseado na obra de Zíbia Gasparetto e que esteve nos cinemas em 2023, e futuramente O Advogado de Deus, também inspirado na obra de Zíbia. Segundo ele, as histórias escritas pela médium, falecida em 2018, são interessantes porque atendem a um determinado tipo de interesse do público e ainda assim não perdem a força doutrinária, trazem informações verdadeiras sobre a vida após a morte. E ele falou também de um outro projeto, a história das Irmãs Fox,
que pode ser também um conteúdo da maior importância, do maior interesse para o conhecimento de mais pessoas. Para quem não sabe quem foram as irmãs Fox, elas foram 3 irmãs que moravam numa cidade pequena americana próxima a Nova York, em meados do século XIX, e elas viviam rodeadas por uma população predominantemente protestante daquela cidade pequena. E eram filhas de um camponês que era pastor metodista. Mas ainda assim, elas trouxeram a público fenômenos mediúnicos inexplicáveis na época, dos quais elas participavam. A CIS pretende filmar a história delas em inglês e contando com 3 atrizes americanas nos papéis principais, e vem buscando inclusive financiamento coletivo para finalizar o projeto desse filme. Inclusive, o link para aqueles que se interessarem em ajudar está também no site da Folha Espírita, ao final da entrevista com ele. A CIS pretende ainda fazer a cinebiografia de Emmanuel, contando sobre algumas das encarnações dele. E isso vai se tornar, portanto, o primeiro filme sobre um espírito. Bem, como dissemos, quem quiser acessar essa ótima entrevista, rica em tantas informações, na íntegra, são 50 minutos de conversa, pode entrar no site do Jornal Folha Espírita e clicar no link do podcast que fica no final da entrevista, assim como também vai encontrar o link para ajudar no projeto das Irmãs Fox.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho, no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje eu vou começar o programa lançando uma pergunta. Até que ponto nós nos interessamos pelos outros? Poucas pessoas param para pensar e avaliar o quanto se preocupam sinceramente e desinteressadamente pelas outras pessoas. Entretanto, se queremos realmente realizar a nossa reforma íntima, devemos internalizar a máxima de Jesus e começar a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta é a visão prática do amor ao próximo, que deve estar em todas as nossas cogitações diárias. Parece simples, mas sabemos que não é. Na verdade, somos seres demasiadamente voltados para dentro de nós mesmos. Queremos sempre estar no centro das nossas atenções e esperamos que os outros também guardem para conosco a mesma solicitude. Sempre que se fala desse assunto, eu me lembro de uma querida amiga que sonhava encontrar o homem da sua vida. Ela era cheia de predicados. Na verdade, era uma moça bonita, inteligente, independente profissionalmente, mas vivia ansiosa por ainda não ter encontrado o seu príncipe. Ela dizia frequentemente: eu quero alguém, um homem que seja assim, um homem que seja assado, que me ame, que me respeite, que me dê atenção, enfim. Até que um dia eu lhe perguntei: você tem dado atenção aos homens que se aproximam de você? Você se preocupa sinceramente com eles, com o que lhes acontece? Escuta-os com paciência quando estão falando deles? E como eu já esperava, a amiguinha ficou toda desconcertada, porque na verdade, quando ela estava conhecendo alguém, ela só falava dela. Nunca perguntava como tinha sido a vida lá do rapaz, qual era a sua situação, né? O que havia, como estaria, né? Alguma situação que ele havia comentado na véspera, ela esquecia completamente. Na verdade, ela só ficava avaliando a atenção dele, se ele ligava, né? Se ele era educado, culto, enfim, a atenção que ela tinha para ele era como ele estava tratando-a, né? Percebem? Já pensaram que muitos de nós, homens, mulheres de qualquer idade, agimos exatamente como a minha jovem amiga? Queremos atenção e não prestamos atenção em ninguém. Trata-se de uma atitude tão simples que não nos custa nada, apenas um pouco menos de egocentrismo. E faz tão bem, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Criamos uma espécie de aura popular à nossa volta, formada pela simpatia e boas vibrações que nos são dirigidas pelas pessoas com as quais nos relacionamos, nos preocupamos, damos atenção, cuidamos. Verdadeiro tesouro que podemos amealhar ao longo de nossa experiência aqui na Terra, sem pagar nada por isso, percebem? Só para exemplificar, eu vou contar duas passagens da vida real de algumas pessoas conhecidas. A primeira é sobre o antigo ator, né, da Broadway, que certa vez foi entrevistado por um estudioso que pesquisava a origem do carisma das pessoas. Perguntando ao artista qual poderia ser a possível razão de ser tão querido pelo público, ele respondeu: cada vez que eu entro em cena, ainda digo a mim mesmo, estou muito grato porque esta gente veio me ver. A sua presença faz com que a minha vida corra de um modo agradável. E com certa emoção nas palavras, ele terminou afirmando: vou dar-lhes, pois, o meu melhor que for possível. A segunda historinha foi vivida por Theodore Roosevelt, né, o grande presidente dos Estados Unidos,
que certa vez ele foi fazer uma visita à Casa Branca quando ele já não era mais o presidente. A sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando, em visita à Casa Branca, saudou todos os antigos empregados pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam a louça na cozinha. Quando viu Alice, que trabalhava na cozinha, perguntou-lhe se ela ainda fazia pão de milho. E ela respondeu que algumas vezes fazia para os empregados, mas não pelos patrões, não para os patrões. Brincando, Roosevelt disse: eles têm mau gosto, direi, isso ao presidente quando ouvir. Alice então lhe trouxe um pedaço do pão, que ela havia feito, num prato, e ele atravessou o gabinete comendo e saudando os jardineiros e os trabalhadores todos na sua passagem. Um homem que havia sido porteiro da Casa Branca durante 40 anos disse com lágrimas nos olhos: foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. E aí, vamos tentar, dar mais atenção, sairmos um pouco de nós. Não estou dizendo que todos somos assim 100% do nosso dia, do nosso tempo, mas sem querer a gente acaba passando pelo outro sem dar a ele a atenção que ele precisa, Até o próximo encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é excelente estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O que é o acaso?, o qual está inserido na pergunta número 8 de O Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 1, as causas primárias, ou seja, o que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação acidental e imprevista da matéria, ou seja, ao acaso? E os espíritos da codificação respondem de forma direta e objetiva: absurdo! Que homem de bom senso pode conceber o acaso como ser inteligente? E, além de tudo, o que é o acaso? Nada. E Allan Kardec complementa estas explicações dizendo: a harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e objetivos determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Para melhores esclarecimentos do acaso, trazemos do espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, o capítulo 8 do livro Filosofia Espírita, que diz: o orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. E quem o desmerece esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo ao ser que sempre existiu e que tem mais existência do que toda a criação junta? Absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência, para que a harmonia se faça
É justo que observes o mundo em que vives, recomenda o espírito Miramês. Não se pode viver sem que tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras, e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma já moralizada é obediente. Ela estuda e compreende aquilo que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto e de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saberem os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XX, da hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, pois esse assunto marca ou reaviva os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que tivesse existido, teria morrido por falta de alimento. Se todo efeito tem uma causa na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensas. Em tudo, repitamos, existe um comando inteligente que de nada esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isso certamente nos dá muita alegria, e a esperança cresce para a dimensão do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor, e esse ato nos colocará mais próximos da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando a nossa parte, para que a façamos com as nossas próprias forças. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda além daquela que ele nos dá naturalmente, pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor a todos os seus filhos, ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdos às suas leis, para que não venhamos a cair em novas e piores tentações. Esqueçamo-nos do nada e lembremo-nos do tudo. Esqueçamo-nos da inércia e lembremo-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamo-nos do ódio e abracemo-nos vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e alegria permanente no coração. E conclui o espírito Miramês: vamos nos lembrar de Jesus com todo o carinho, ele que veio para todas as criaturas, o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai.
Isto significa esperança para todos, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do teu entendimento. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos de forma muito clara que todos nós devemos ter eterna gratidão a Deus que criou, cria e continuará tudo criando nos universos, sempre em consonância com as leis que regem o amor, a paz, a harmonia e o equilíbrio, que todas essas qualidades incomensuráveis comecem já a brilhar no coração de cada um dos seres encarnados e desencarnados desta bendita e querida Escola Terra. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigada e até a próxima.